Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou passando aqui nesse início ainda de 2026. Estamos no primeiro mês, né? E eu creio que Deus tem algo para nós com base em Mateus capítulo 27, versículo 1 e 2 apenas, que eu quero liberar para a sua vida, porque Deus já falou ao meu coração. Eu queria compartilhar com você esse momento da minha devocional em Mateus 27, quando Jesus é entregue a Pilatos. Diz assim a palavra: ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem, e amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Talvez você se encontre assim. Talvez você esteja sendo entregue numa bandeja. Só faltam cortar a sua cabeça neste momento crítico da sua vida. Mas já no início do ano, talvez você esteja vivendo isso, ou já viveu, ou viverá. Mas eu quero liberar uma palavra profética para a sua vida com base nesse texto. Aqui nos diz: ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus. Quantas pessoas que nós esperamos que entre a nosso favor, entre em conselho macunando alguma coisa contra nós por trás de uma forma covarde, não é verdade? E nos matam. Porque é o que diz aqui no versículo 1. Contra Jesus para o matarem. Então, às vezes tentam matar, não digo físico, mas desestruturar você emocionalmente, espiritualmente, porque o seu espírito, o seu homem interior não está ainda tão firmado, tão regenerado em Cristo Jesus nosso Senhor. E aí as suas forças vão de uma forma muito rápida e você se esvai em lágrimas, pensando que é o último momento da sua vida, pensando que você não irá suportar. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Deus não é injusto. A Bíblia diz que Ele não dá nada além das nossas forças que não possamos suportar. E a Bíblia nos declara que aqueles que pensavam que iriam socorrer Jesus naquele momento foram esses que entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, entendeu? Além de tentar, eles amarraram, levaram-no e entregaram ao governador Pilatos. Talvez vão te entregar de forma injusta. Talvez vão te caluniar. Talvez vão dizer todo mal contra você, como o próprio Evangelho nos diz. Mas o Senhor ainda manda nós amarmos esses tais que assim procedem contra as nossas vidas. O Evangelho é um exercício. É um exercício diário. E nós devemos entender que quem quer viver o verdadeiro Evangelho vai passar por todas essas coisas. Vão tentar te entregar. Vão tentar te amarrar. Vão tentar levá-lo ou levá-la aquela pessoa que você pensa e olha, essa pessoa vai ser justa, porque aqueles outros que eu pensava não foram justos comigo. E quando você vê essa pessoa que tem o poder nas mãos, também irá te julgar injustamente. Mas eu quero liberar uma palavra para a sua vida e dizer: você não está sozinha.
Você não está só. O Deus de Jacó é o teu refúgio. Ele é o teu refúgio secreto. E em meio a tudo isso, em meio a toda essa covardia, em meio a todas essas falácias, em meio a tudo isso que se redunda numa palavra apenas, injustiça. A nossa justiça, diz a palavra, que são como trapos de imundícia, mas a justiça de Deus. A justiça de Deus, aleluia, ela é tremenda. E a Bíblia diz que o trono de Deus está com base na sua justiça. E a justiça de Deus supera toda expectativa humana. Então, não inquiete o seu coração, apenas descanse nele e creia que o Deus que é justo pleiteia as suas causas. O Deus que vê todas as coisas, porque Ele é o Deus que tudo vê. Ele está à sua frente, dizendo: não temas, pois estou contigo. Não te assombres, pois eu sou teu Deus. Diz a palavra do Senhor que entraram em conselho contra Jesus. Muitos podem ter entrado em conselho contra a sua vida. Muitos podem estar entrando em conselho contra a sua vida. Muitos podem estar tentando te amarrar, levando e entregando você na bandeja de uma forma injusta. Mas eu quero te dizer, o Senhor é o dono da sua história. O Senhor é o dono da sua história. E Ele não escreve certo em linhas tortas. Ele escreve certo em linhas certas, em homens tortos. Mas Ele sempre endireita o caminho, porque operando Deus ninguém pode impedir. Ele sempre endireita a pessoa que se coloca nas suas mãos. E automaticamente Deus não te desamparará. Muitas vezes nós confiamos em quem não deveríamos confiar. Muitas vezes compartilhamos para quem não deveríamos compartilhar. Muitas vezes nós agarramos as pessoas como se elas fossem um escape de nossas vidas. Mas nos esquecemos que tem um Deus de braços abertos que está pronto a nos ouvir, a nos aquietar, a acalmar, acalmar nossa alma, a nos abraçar de uma forma aconchegante, dizendo: eis-me aqui, eu estou aqui. E ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê o seu fruto, que o fruto da oliveira minta, que não haja vacas nos currais, como diz em Abacuque 3, todavia se alegre no Senhor, no Deus da tua salvação, no Deus que por ti, que por mim, que por nós, tudo executa. Então, se te entregarem de bandeja ao bandido, se te entregarem de bandeja aos injustos, aqueles que te espreitam nas portas, que ficam olhando, porque a Bíblia diz que estamos cercados por tão grande nuvem de testemunhas, e às vezes o teu sorriso incomoda, a sua alegria te incomoda, às vezes o seu fazer pelo próximo incomoda, às vezes o seu caminhar incomoda, às vezes a sua roupa incomoda, porque pensam que você é metida pelo que você veste, mas não conhece o seu interior. Às vezes o seu sapato incomoda, porque pensam que é um sapato muito chique, portanto você é uma pessoa besta. Ei, não se preocupe pelo que vão dizer de você. Saiba que você tem uma identidade. Saiba quem você é em Cristo Jesus, e isso já é suficiente. Então podem até te entregar, mas o Senhor, assim como resgatou, aleluia,
Moisés lá naquele cestinho no rio. É o mesmo Deus de hoje. O mesmo Deus que através de Jesus disse tetelestai, consumado está. A sua bênção, a sua vitória, a sua história em forma de superação para que outros observem e veem você como exemplo. É o mesmo Deus que fez que Jesus ressurgisse ao terceiro dia. E se te entregarem, se te amarrarem, se levarem você para ser entregue aos maldosos, aos que estão com o ouvido pronto para ouvir fofocas e tantas outras coisas, calúnias e etc., sem provar de fato que é, o Senhor restaurará a sua sorte. O Senhor te levantará e fará você ressurgir das cinzas, porque o Senhor fez com que Deus fez com que o Cristo amado ressurgisse ao terceiro dia, porque a Bíblia nos declara em Mateus 27, 1 e 2, que Ele e daqueles que Ele esperava que iria protegê-lo, a Bíblia nos declara que eles, os anciãos, os sacerdotes, entraram em conselho contra Jesus. Sabe aquela coisa de macunar por trás? Para o matarem. Podem até tentar te matar emocionalmente, espiritualmente, porque talvez naquele momento teu espírito não esteja pronto. Por isso que é necessário estar pronto com base em Efésios 6, de 10 em diante. Podem até tentar te amarrar, te levarem e te entregar ao governador Pilatos, ao maldoso que está pronto a receber a bandeja com a sua cabeça, no sentido figurado, mas o Senhor te fará ressurgir das cinzas, aleluia, e te dará vitória, assim como Jesus foi ressurreto ao terceiro dia. E é com essa palavra, na primeira live de 2026, que eu libero sobre a sua vida. Um forte abraço, pastor Rodney Cerza. Um forte abraço, Amarildo. Pastor Amarildo. Um forte abraço a todos vocês. Dizendo assim, que o Senhor, Ele nos abraça e nos livra na hora certa. Graça e paz. Um forte abraço da pastora Rosana Soares de Souza. E saiba de uma coisa, podem até te entregar, mas o Senhor te resgatará. Graça e paz.